Evoluindo no nosso tema, vamos fazer uma brincadeira. A gente vai jogar agora, tudo bem? Então eu vou precisar que você tenha papel, caneta na mão, não vai valer deixar para depois. E aí eu vou contar uma história para você. E no final dessa história, eu vou precisar que você me ajude a resolver esse problema. Tudo bem? Então pega o seu caderninho na mão aí, porque depois você vai deixar no chat pra gente também. Tá percebendo que dos módulos anteriores a gente fazia o quiz, mas agora eu quero a sua interação verdadeira. Então vamos lá. Você vai responder depois lá nos depoimentos como que você resolveu esse problema, como você me ajudou a resolver esse problema. Então agora eu quero que você preste atenção nessa história para depois a gente poder resolver esse problema juntos. Fechado? Então bora lá, vou contar a história para vocês. Conta a história que um grande fazendeiro enfrentava graves problemas em diversos aspectos, tanto financeiro, quanto pessoal, quanto familiar. E para resumir, as coisas estavam difíceis e o ambiente em casa insuportável. Todo mundo tinha alguma coisa para reclamar, seja o próprio fazendeiro, seus filhos ou a sua esposa. Desconsolado, o fazendeiro vai até a paróquia e procura um padre no confessionário. Ao recebê-lo, o padre questiona o que o fazendeiro procura e de que maneira ele poderia ajudá-lo. O fazendeiro então desabafou para o padre, que após escutá-lo atentamente, deu-lhe um curioso conselho. Encontre um bode de médio porte, leve-o para casa e no centro da sala de estar, deixe-o lá. Deixe-o por mais de uma semana. Depois desse período, quero que você volte aqui para a paróquia. O fazendeiro recebeu as palavras do padre com grande surpresa. No entanto, devido à sua situação, decidiu acatar o conselho. Assim que saiu da paróquia, o homem arrumou um bode e, determinado, o levou para casa. Os filhos e a esposa, por óbvio, reclamaram com o fazendeiro ao ver o animal amarrado na sala. Todavia, após ouvirem que se tratava de um conselho do padre para resolver os problemas da família, todos aceitaram. Enfim, o bode ficou amarrado na sala do fazendeiro e da sua família por uma semana. Depois de uma semana, o fazendeiro desamarrou o bode da sala e retornou à paróquia para conversar com o padre. Ao recebê-lo novamente, o padre perguntou ao fazendeiro como estavam as coisas após amarrar o bode em sua sala. Como resposta, ouviu ainda mais reclamações do fazendeiro, sendo que todas elas envolviam o bode de alguma forma. O bode amarrado na sala ocupava muito espaço, deixava tudo sujo, com mau cheiro, sem contar a destruição dos móveis. Definitivamente não faltavam queixas do fazendeiro ao padre, que após escutar outra vez atento, respondeu ao homem. Então, dessa vez, deixe o bode comigo e retorne para sua família. Limpe toda a casa, arrume a sala e repare os móveis destruídos. Daqui uma semana, volte à paróquia para conversarmos. O fazendeiro de novo estranhou as palavras do padre, contudo motivou-se aliviado, bem como a sua família aceitando a orientação. Passado mais uma semana, cumprindo a sua palavra, o fazendeiro foi até a paróquia conversar com o padre. Ao recebê-lo pela terceira vez, o padre se dirigiu ao fazendeiro, indagando como estavam as coisas sem o bode. O fazendeiro sorridente respondeu que estava muito bem, que a vida de todos melhorou sem o bode na sala. A família voltou a conviver em harmonia, o fazendeiro sentia-se feliz e até os negócios voltaram a prosperar. Portanto, finalmente, o fazendeiro fez questão de retornar à paróquia para demonstrar gratidão ao padre, que na verdade nada tinha feito. Moral da história: existem problemas invisíveis, os quais, se não forem trazidos para a sala e debatidos, continuam a existir, sem efetivamente causar ou apontar o real desconforto. Bom, esta é a história. Se você ouviu ela atentamente, você percebeu que, na verdade, existem alguns problemas invisíveis, que quando a gente coloca eles à tona,
a gente consegue resolver o problema. Eu quero que você me ajude a resolver o problema do bode na sala. Só que neste caso, este bode na sala não é na minha sala. É no meio da sala de atendimento de vocês. Está no meio da empresa esse bode grandão amarrado, deixando todos de uma forma desconfortável. Qual é o problema que você tem enfrentado que pode hoje ser substituído por esse bode? Um problema que talvez ninguém tenha levantado a mão para poder falar, olha, ele está aqui, ele existe, Tati. Ele está aqui, ele existe. Porque ele passou de uma forma desapercebida. Só que agora ele tem nome, tem cor, tem cheiro. Ele se tornou o seu bode. Quais são ou qual o problema você poderia trazer à tona para juntos a gente buscar uma solução? De novo, esse módulo é um módulo um tanto desafiador, até porque você está quase finalizando o nosso módulo dos embaixadores da transformação. E de alguma forma você precisa sair transformado por tudo isso. Qual é o problema que você gostaria de comprar para resolver? Lembra a história do morador de rua que eu disse até agora, da comida estragada, ok? Qual é a comida estragada que você vai escolher substituir por uma comida nova? Pode não ter nada a ver com você, pode não ter nada a ver com a sua função, com o seu cargo, mas você olha para esse problema todos os dias. De alguma forma ele pode te afetar e, pior ainda, de alguma forma ele pode retornar para você de uma forma muito negativa. Então vamos assumir esse problema para a gente poder protagonizar. Tati, tudo bem, mas o que eu vou fazer? Então vamos lá. Você vai identificar o problema, igual aconteceu do padre com o bode, tudo bem? Então ao invés de eu te dar um bode para você levar para dentro da sua organização, do seu setor, eu estou pedindo para você identificar um problema. Então você vai sentar com o seu gestor. Você vai sentar com o seu gestor e você vai seguir os passos que eu vou te indicar nos próximos slides para você ajudar a sua organização a resolver esse problema. Você está assumindo esse bode para você e eu quero ver o quão de verdade você vai dar conta de resolver isso junto com a sua organização. Bora? Então, para a gente poder resolver problemas, precisamos assumir a responsabilidade e liderar a solução, que é justamente isso que eu estou te convidando a fazer agora. Apontar problemas não adianta nada se você não liderar a solução. Então, preste muita atenção nessa minha recomendação para você. Uma vez que você identificou esse problema, o responsável, o protagonista por resolver esse problema vai passar a ser você. Mas, de novo, você vai estar treinando o seu mindset, você vai estar treinando a sua mente para toda vez que você se deparar com um problema de difícil resolução, você vai ter alternativas, você vai ter condições suficientes para você poder resolver. Então, estou te desafiando a encontrar esse problema e assumir o protagonismo dele. Não adianta apontar problema se você não liderar a solução. Então vamos lá para o nosso processo, para o processo que vocês vão seguir agora para ajudar a gente a resolver esses problemas. Primeiro, você vai precisar esclarecer o problema, ou seja, não adianta você falar o que é, você vai ter que explicar, esclarecer exatamente, ponto a ponto, qual é esse problema. Não vai adiantar ser superficial. Por isso, agora, você vai utilizar, inclusive, a sua visão analítica e sistêmica desenvolvida no módulo anterior. Então, etapa número 1, esclareça o problema. Etapa número 2, decomponha o problema, ou seja, divida o problema em pequenos outros problemas. Como assim, Tati?
Imagina que um grande problema, na verdade, variou de diversos outros pequenos problemas. E é isso que eu quero que você identifique. Decomponha esse problema. Quais são os outros problemas que envolvem esse grande problema que precisam estar claros, precisam ser visíveis? Ainda a gente não está resolvendo nada, mas a gente está identificando o que são. Terceira etapa, estabeleça uma meta. Então, em cima daquele problema que você decompôs, você vai falar, bom, eu quero que ao final desse meu exercício, eu quero que ao final desse módulo eu consiga resolver X parte desse problema, ou de repente o problema todo. Eu quero que você estabeleça uma meta clara, específica. Ao final desse exercício, eu quero ter X% desse problema resolvido ou resolvido X coisas. Tudo bem? Quanto mais claro, melhor. Quarta etapa, analisa a causa raiz, ou seja, a partir da clareza sobre o problema que você esclareceu lá em cima, que você decompôs ele em pequenos subproblemas, tenta identificar qual é a raiz dele. Por que ele nasceu? De onde ele nasceu? Analisando a causa raiz, você vai conseguir ir para a quinta etapa, para o quinto estágio, que é desenvolva contramedidas. O que é desenvolver contramedidas? O que eu posso fazer então, analisando essas causas raízes, para que esse problema seja resolvido? Então, nesse desenvolvimento das contramedidas, eu quero que você explore muito a sua imaginação para você ter mais do que uma alternativa de solução. Então você vai buscar, solução, alternativa número 1, 2, 3, 4. Quanto mais alternativas, melhor. Quanto mais alternativas, melhor. Porque existe uma grande probabilidade de realmente você conseguir resolver o problema. Se você tiver uma alternativa só e infelizmente essa alternativa não for a correta, acabou. Você já não vai conseguir mais dar sequência a essa atividade. Então, depois do quinto estágio, você vai para executar as contramedidas. Qual é a minha sugestão para você? Salvo você ter total autonomia do seu setor, o meu convite é para que você sente com o seu gestor, para você poder ter a liberdade, a autonomia, a liberação de executar essas contramedidas, ouvindo a opinião dele, ouvindo a opinião dessa segunda pessoa. Então, você fez até a etapa número 5 sozinho o processo, mas agora você vai executar essa contramedida junto com o seu gestor, junto com o responsável por você dentro da organização, tudo bem? E aí você vai, junto com ele, monitorar os resultados e o processo, ou seja, vocês vão ter as alternativas possíveis, vão executar essas alternativas e vão começar a monitorar o processo e os resultados, principalmente se esse resultado estiver apontando para o estabelecimento daquela meta que está na etapa 3, tudo bem? Por fim, dando tudo certo, você vai padronizar esses processos que vocês seguiram, que foram bem sucedidos. Tati, mas e se não tiver funcionado? Se eu tiver tido bastante energia, empreguei energia e eu não resolvi? Existe uma grande probabilidade de você não ter esgotado todas as alternativas ainda. Então, a minha sugestão é, volta no passo 2, decomponha o problema. Volta no passo 3, analise a situação raiz. Volte no passo 5, desenvolva contramedidas. Você ainda não buscou todas as alternativas, por isso que o problema ainda não foi solucionado. Tati, para que eu vou querer tudo isso de verdade? Para que eu vou querer me envolver numa situação de um bode, que o bode não é nem meu, que o bode é do padre, o padre que se vire com aquele bode? Porque eu quero que você desenvolva um mindset de solucionador de problemas. Isso vai ser importante para a sua trajetória pessoal, para a sua trajetória profissional. Porque desta forma, você verdadeiramente vai conseguir se tornar um protagonista na resolução desses problemas. E então, você vai
poder começar a evitar o risco do retrabalho. O retrabalho ele acontece justamente quando a gente não analisa corretamente todas as situações. E aí a gente se depara com outros problemas que não foram nem identificados anteriormente. E aí a gente chama isso de retrabalho. Então eu quero que você, buscando essas alternativas, vise evitar o retrabalho. Então pense e esgote realmente todas as possibilidades. Para quê? Para você realmente poder resolver ou ajudar a resolver os problemas que estão evidentes em seu setor, mas que não estão ainda com as soluções evidentes. Quero te lembrar que procrastinar, deixar para depois, não é resolver problema nenhum. Então você precisa estar aberto a querer, a experimentar isso dentro do seu dia a dia. Agora que você está quase, que você já tem quase concluído todo o módulo dos embaixadores da transformação, qual é o tipo de transformação que você vai ajudar verdadeiramente a sua empresa a obter? Será que você está com um título, um bottom e é considerado embaixador e será que você está fazendo a sua parte? Então agora é que a gente realmente vai colocar a mão na massa e ajudar a empresa a resolver os seus problemas imperceptíveis, cada um dentro do seu setor. Imagina, mais de 100 embaixadores que estão sendo formados nessa primeira leva, nessa primeira turma, ajudando a empresa a resolver os seus problemas dentro do seu setor. Lembra? É o seu problema também, não é o problema da empresa. Se você achar que é o problema lá do morador de rua, pode ser que você não se envolva tanto em resolver o problema dele. Mas se for o seu problema, a falta de médico, de consulta ou de horário de atendimento, com certeza você estaria lutando de uma forma diferente. Então eu quero que você olhe justamente para essa situação, para essa situação complexa e que tudo tem o seu tempo, inclusive para a gente poder solucionar os nossos problemas. Que esse seja o seu tempo, que esse seja a sua forma de deixar um legado para a organização que tanto está confiando em você. Eu confio em você também, tenho certeza absoluta que você vai dar conta disso. E eu vou ficar esperando ansiosamente para depois que você conseguir resolver o seu problema, o seu bode, realmente ser retirado da sala, que você possa deixar lá nos depoimentos o que você ajudou a empresa a transformar. Que tipo de problema você protagonizou, você resolveu liderar para resolver. Vou ficar muito, muito feliz mesmo da gente poder ter esse bate-papo, esse momento e vocês deixarem esse depoimento. Eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião e o que aconteceu e os resultados que foram projetados depois dessa sua iniciativa, dessa sua articulação. Bora lá? Então, agora é mão na massa geral, vamos resolver problemas de uma forma genuína, como se fosse o nosso, e eu vou ficar aqui ansiosamente aguardando a sua devolutiva, o seu depoimento. Bora!